sequência, nós temos a próxima manifestação pela Associação de Servidoras e Servidores da Defensoria Pública. Primeiro, destacar a alegria de recebê-los aqui, destacar também, Cristina, a alegria sempre de vê-la bem aqui, e passar a palavra hoje representando a Associação de Servidoras e Servidores da Defensoria Pública do Estado, um dos seus coordenadores, Guilherme do Nascimento Guiral. Bem-vindo mais uma vez, com a palavra. Bom dia, conselheiras, bom dia, conselheiros, bom dia, presidência, bom dia a todas e todos que nos acompanham. Mais uma vez, uma alegria estar aqui de novo. Acho que, em primeiro lugar, eu precisava passar um recado para os nossos servidores e associados. A questão que teríamos uma reunião com a Defensoria Pública Geral essa semana, ontem, mas infelizmente, pela própria agenda do Defensor Público Geral estar em Brasília, teremos na próxima quarta-feira, né? Essa reunião vai tratar de temas importantes. Acredito que, assim, o tema mais importante, o tema central, é a questão do que foi discutido na semana passada, que é o projeto dos analistas jurídicos. E isso daqui é um tema que vai tomar a minha fala, porque nós fizemos uma longa leitura, debatemos, colocamos aos nossos servidores e servidoras sobre essa questão. Eu acho que, em primeiro, ressaltar o trabalho. É um trabalho de longo prazo, não é um trabalho que aconteceu ontem, ressaltar o trabalho do GT, mas fazer algumas ponderações. Em primeiro lugar, a categoria não é contra, ela é a favor da criação dos analistas, porém há uma grande preocupação. Eu acho que a maior preocupação delas, e foram duas na época do voto da relatoria, que era não estar na 1050, na lei dos servidores, e ter o excesso de cargos em comissão. Essa questão dos cargos em comissão, elas foram corrigidas no voto vista. Você teve a questão de diminuição desses cargos em comissão e você teve a questão do contorno com o Prolabore. Porém, o fato de não estar na 1050 traz uma preocupação a médio e longo prazo, porque teríamos duas leis tratando disso. Isso poderia ser facilmente consertado, tratando-se, no primeiro artigo, cria-se na 1050 a carreira de oficial, a carreira de agente e a carreira de analista jurídico, e no projeto de referência, o assistente técnico 4. Então, esse acho que é o principal ponto. Tanto é que, se nós formos ler de forma detida a minuta, nós vamos ver que a maioria dos artigos, eles são uma cópia ou eles são muito próximos ao que está na 1050. Então, esse é o nosso primeiro ponto, é um ponto que traz preocupação aos nossos servidores, porque a médio prazo, duas leis de servidores trazem um processo de sucateamento, porque você vai ter disputa de forças políticas, disputas de interesses, e isso daqui é uma questão que tem que ficar claro. E é por isso que a associação e os seus servidores colocam isso em ponto. Acho que isso daqui é um dos principais pontos que nós temos em divergência com o projeto. Acreditamos que o projeto, nas outras questões, incremento de quadro de comissionados, incremento de quadro de analistas é bem-vinda, a expansão da defensoria é fundamental, e trazendo nesse ponto, eu acho que é importante a gente também lembrar que, já que este é um projeto onde você não está fazendo incremento orçamentário dele, você está fazendo aqui um incremento de vagas, é lembrar também de rever um pouco a nossa posição com relação aos oficiais e agentes. Por exemplo, hoje, como está descrito no processo, estamos 612 vagas, isso dá aquela famosa métrica dos 0,6 oficiais por defensor. Nós entendemos que precisa expandir essa métrica, por um motivo muito simples. Imagina que neste projeto nós vamos ter uma criação de 412 cargos, mais 80 cargos em comissionados, vamos dizer que deu tudo certo. Isso vai representar, em 4 anos, um aumento de 5 a 6 servidores na unidade. Isso vai acarretar um aumento de carga administrativa. E esse aumento de carga administrativa, ele vai ter que ser absorvido pelos oficiais. Então, nós precisamos pensar, para a expansão da defensoria, pensar numa métrica de um defensor para um oficial também, assim como é o pensamento para os analistas. Isso vai trazer uma expansão mais sustentável. E também um acompanhamento dos cargos de agente, seja para atendimento do CAN, seja para atendimento das demandas administrativas nas diversas áreas que existem aqui dentro da administração. Tá? Então, acho que isso daqui é importante a gente trazer. E, por último, a gente tem que sempre lembrar, para não perder do espectro futuro, a questão da reposição inflacionária. Já tivemos esse ano, foi muito bem-vinda, mas temos que pensar para o próximo ano a questão da reposição inflacionária, não só a questão da reposição inflacionária, mas pensarmos também em algum ganho real, porque passamos 4 anos sem nada desse processo, até com perdas inflacionárias. E a gente também tem
como eu já disse na semana passada, existem diversas ações pensando em melhorias de carreira de baixo impacto orçamentário, que podem trazer melhorias fundamentais às carreiras. E acredito que, estando na 1050, não estaremos falando de 2 carreiras, mas sim 3 carreiras. Então, acredito que hoje, aqui encerramos nossa fala, pensando sempre nesse ponto e reforçando que a associação é a favor da criação dos cargos de analista, porém, nós precisamos que ela seja feita na 1050. Bom, obrigado, bom dia a todos e todas. Obrigado, Guiral. Primeiro, já agradeço o destaque, né, como veio já na sua fala, em razão das agendas, né, o nosso defensor público geral retornaria na quinta, mas com agendas em Brasília, foi importante, então, permanecer por lá, e a reunião ficou para quarta-feira da semana que vem, então vai ser uma oportunidade da gente avançar nesses pontos, agradecer aqui todos esses pontos que foram trazidos. De fato, né, o Conselho Superior foi seguiu muito a linha do GT, né, o acúmulo de trabalho que foi produzido durante os anos em que esse processo ficou no Conselho, especialmente aqueles em que houve um grupo de trabalho focado nessa discussão, nessa análise do tema. Todos os pontos que você traz seguramente são muito importantes, lembrando que em relação à reposição inflacionária e outras perspectivas de aprimoramento de carreira, tem essa perspectiva orçamentária para o próximo exercício e, claro, né, também acompanhamos na Assembleia Legislativa o andamento da lei orçamentária anual, tema sobre o qual continuamos dialogando tanto com o Executivo como com o Legislativo, além de monitorar, claro, também toda semana o andamento da arrecadação do Fundo de Assistência Judiciária, mas tenho certeza que também na quarta-feira poderemos aprofundar esse debate. Agradeço aqui aos pontos que você, Cristina, a associação trouxeram nessa sessão de hoje também, aqui para todos os conselheiros e conselheiras. Então, fica esse registro.